Olá, meu nome é Gabriela, eu sou graduanda em Engenharia Ambiental na Universidade Federal de Ouro Preto e vou apresentar o trabalho Avaliação da Relação da Qualidade da Água e Uso e Ocupação do Solo da Subbacia do Rio Piranga por métodos multivariados. Esse projeto tem como orientador o professor doutor Aníbal Santiago e coautores a mestra Graziele dos Santos, a discente Graziele Borges e a professora doutora Gilmari da Silva. O objetivo desse trabalho foi realizar uma avaliação físico-química e microbiológica da qualidade da água em 7 pontos que foram estabelecidos ao longo da bacia hidrográfica do Rio Piranga. É uma subbacia do Rio Doce que se tornou mundialmente conhecida em 2015, infelizmente devido ao rompimento da barragem de Fundão. Todos os dados obtidos tiveram aplicação de abordagem de estatística multivariada na busca de fazer essa caracterização da dinâmica ambiental desses pontos e do entendimento deles com o uso e ocupação do solo. A nossa área de estudo, ela se localiza no alto do Rio Doce. Essa bacia, ela tem uma população estimada de 686.263 habitantes, que são distribuídos em 69 municípios, e com uma clara predominância da população urbana sobre a rural. Tratando de uso e ocupação do solo, a gente destaca principalmente a atividade de extração mineral, e isso graças à localização dessa bacia no quadrilátero ferrífero, que faz com que essa exploração mineral na região date mais de 200 anos. E isso ocasionou um elevado fluxo de pessoas sem ordenamento territorial adequado e que interferiu aí negativamente na qualidade dos recursos hídricos da região. Foram realizadas 4 campanhas em dias consecutivos de coleta de água, que foram realizadas mensalmente por um período de 10 meses. As coletas, elas ocorreram no período seco, em junho, julho, agosto, setembro e outubro, e no período chuvoso, em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Os pontos, eles se localizavam nos rios Carmo, Casca, Doce, Gualache do Norte e Piranga. Falando de tratamento quimiométrico dos dados, a gente escolheu 2 metodologias para análise exploratória multivariada, que foi a PCA, que é a análise das componentes principais, que é caracterizada por dados autoescalados, que são projetados em um menor espaço, e graças à combinação linear dessas variáveis. Isso que define as componentes principais, a abreviatura PC, e a gente traz a representação gráfica das 2 primeiras PCs de forma bidimensional. E a rede neural de Cohone, que se caracteriza por dados autoescalados em uma arquitetura 20 por 20, estrutura hexagonal, também chamados de mapa auto-organizáveis e também de visualização bidimensional. Aí abaixo a gente tem a figura dos softwares e pacotes de algoritmos que a gente utilizou, que é o Excel, o MATLAB e o PLS Toolbox. A aplicação da PCA teve o objetivo de verificar o comportamento dos pontos em relação à estação seca e chuvosa. A primeira PC ela foi relacionada com alcalinidade, turbidez, sólidos totais e pH, e a segunda ela foi relacionada ao potencial redox, pH e saturação do oxigênio dissolvido, como está dando para ver aí na tabela pelos coeficientes. Como as estações elas se diferenciam por uma maior ou menor diluição, isso acarretando uma maior ou menor disponibilidade de oxigênio no meio, a PCA ela trouxe resultados muito coerentes com o esperado, sendo categórica aí na separação entre os pontos amostrados no período seco e no período chuvoso. Para o período chuvoso, por exemplo, as variáveis de turbidez e sólidos totais, elas refletem o carreamento das partículas para o rio, principalmente onde a gente tem regiões atingidas pelo aporte de lama do desastre. E através desse biplot, a gente infere que as amostragens da estação seca elas foram influenciadas pela alcalinidade e íons amônios advindo da falta de diluição no período seco. Já na rede neural de Cohone, a gente trouxe as estações secas e chuvosas de forma separada, para mostrar a variância que é relacionada especificamente com as variáveis quanto ao período sazonal. Para o período seco, a gente destaca 9 grupos. De forma geral, a gente percebe que tem a separação dos meses que representam o fim do período seco, que é setembro e outubro, e que são identificados aí como grupo 1, relacionados à alcalinidade, condutividade e temperatura. Já os grupos 2 e 3, que embora representem meses distintos de coletas, eles são formados pelo ponto 1, que apresentam maior contribuição das variáveis de condutividade, cloreto, nitrato e saturação do OD, e que estão associados ao descarte incorreto de efluentes domésticos, que foi referido lá no ponto. E os valores altos de saturação de oxigênio dissolvido, a gente relacionou o processo de retirada de sedimentos do rio. Para o período chuvoso, a gente tem como destaque os agrupamentos 1 e 9, que são caracterizados por serem coletados no mês de novembro, que é o início do período chuvoso, e foram relacionados com as variáveis de alcalinidade, nitrogênio amoniacal e saturação do oxigênio dissolvido. Esses resultados estão intimamente ligados à quantidade de precipitação. E o grupo 2 ele foi disposto com as amostras das 2 últimas coletas, em fevereiro e março, que foram influenciadas pela alcalinidade e pH. Para o agrupamento 3, formado pelos pontos de extenso descarte de efluentes domésticos, a gente tem uma influência do íon cloreto.
Já para o grupo 7, para o grupo 8, a gente tem amostras coletadas nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, com contribuição do nitrato, sólidos totais, turbidez e xerecólise. E a aplicação da rede neural para os parâmetros físicos, químicos e biológicos, ela confirmou a tendência explicitada pela IPCA, que a gente viu anteriormente, como a estação seca, explicando fatores espaciais, e a estação úmida, fatores relacionados com maior volume de ar. Como conclusão, esse estudo ele permite aferir de forma concisa que as atividades que se desenvolvem ao entorno do curso d'água, bem como as estações sazonais, elas afetam diretamente na variação dos parâmetros físicos, químicos e biológicos. E nesse contexto, a estatística multivariada, ela auxilia na obtenção dessas respostas coerentes e estatisticamente consistentes, mesmo num sistema dinâmico, como a gente está estudando, que possui muitas atividades como potenciais degradadoras da qualidade da água. Esse processo de monitoramento dos recursos ele tem um papel fundamental na importância da compreensão dos impactos antropogênicos, principalmente nos ecossistemas naturais, e ele se comporta como uma ferramenta de gestão que pode auxiliar na tomada de decisão e atuar em ações de prevenção e correção a partir de um diagnóstico ambiental correto. As referências e os agradecimentos. Obrigada.